Olá pessoal, tudo bem? O canal Show de Física está de volta. Dessa vez nós vamos trabalhar mecânica, tá? Dentro do assunto de mecânica, nós vamos trabalhar as máquinas simples, tá ok? Que nós estudamos lá no assunto de estática, tá? Então, desta vez vamos trabalhar as máquinas simples, falando, né, das máquinas, das alavancas, tá? Da máquina de Etioud, tá? E vamos falar também da vantagem mecânica. O que é a vantagem mecânica de uma máquina simples? Vamos descobrir, vamos analisar, tá? Então, tudo isso e algo mais você verá daqui a pouco na nossa videoaula. Mas antes disso, deixe seu like, ative o sininho e vamos lá, vinheta Marciano! Ok, pessoal? Vamos lá então. Nós vamos trabalhar na aula de hoje as máquinas simples. Mas o que é uma máquina simples, né? Na realidade, o que é uma máquina simples? Bem, uma máquina simples é aquela que possui praticamente um instrumento rígido, tá? Onde esse instrumento ele vai realizar algum trabalho, alguma vantagem mecânica. Ele pode modificar a força, ele pode mudar a direção da força ou pode transmitir a força atuante em um sistema, tá? Bem, vamos lá analisar aqui uma máquina simples, a situação. Olha só, são basicamente três forças que vão atuar nessa máquina simples, tá? Nas máquinas simples. Você tem a força que o operador exerce, que a gente vai chamá-la de FA, mas geralmente essa força, que seria a força aplicada, ela pode ser chamada de força potente, tá? A força potente, a força aplicada. Nós temos a máquina, ela está apoiada, tem uma força de apoio, que a gente vai chamar de força normal, tá? É a força de apoio. E nós temos também, a máquina vai exercer alguma ação sobre uma carga, né? Porque eu vou usar a máquina para, digamos, movimentar uma carga, quando eu uso uma alavanca, quando eu uso uma polia, que estou querendo erguer um objeto, tá certo? Então, sobre uma carga. Aí nós vamos ter aqui, no caso, a força Ft. Essa força Ft é a força transmitida, certo? Transmitida a carga para que seja realizado algum trabalho. Então você tem as três aí. A força aplicada, que seria a força potente, né? Tem a força normal, que estaria relacionada com o apoio, e você tem a força transmitida, que estaria relacionada com a força resistente, certo? A força resistente que, por exemplo, você trabalha no alavanca, essas três forças aí. E a alavanca é um tipo de instrumento de máquina simples, tá bom, pessoal? Bem, sabendo disso, o que seria então a vantagem mecânica, trabalhando essas ideias? O que seria a vantagem mecânica? Ora, nós podemos dizer que a vantagem mecânica, que nós vamos representar por Vm, tá? Vm, que é a vantagem mecânica, essa vantagem mecânica, Vm, na realidade, é a razão, tá? Ele é adimensional porque é a razão entre duas forças, que seria o quê? A força transmitida, certo? O módulo dela, e a força aplicada. A força transmitida e a força aplicada, ou seja, a vantagem mecânica ela é calculada pela razão entre a força transmitida. O que é a transmitida? Ora, a força que geralmente nas alavancas a gente chama de força resistente, certo? Resistente. É a força resistente. E a força aplicada é o que a gente chama nas alavancas de força potente. Ok? Então, se você fizer a razão entre a força transmitida e a força aplicada, você vai ter a vantagem mecânica aí da alavanca. Vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Digamos, por exemplo, que a vantagem mecânica de uma certa máquina simples, de uma certa, digamos, alavanca, a vantagem mecânica, digamos que ela seja igual a 5. Não tem unidade, tá? É adimensional. Se a vantagem mecânica for igual a 5, vamos fazer a razão aqui. Aí eu terei que a força transmitida sobre a força aplicada vai ser igual a
5. Ou seja, eu vou descobrir que a força transmitida ela será 5 vezes o valor da força aplicada. Olha só o que é a vantagem mecânica. A vantagem mecânica é você conseguir fazer com que a força transmitida ela tenha um valor, né, no mínimo um pouco superior à força aplicada. Aí você vai ter uma vantagem. Se não tiver um valor um pouquinho maior, se por exemplo fosse só uma unidade, aí elas seriam iguais, né? A vantagem seria a vantagem de 1, quer dizer, eu estou só transmitindo essa força. Beleza? Então aí seria a ideia da vantagem mecânica. Você vai ter que a força transmitida, ou seja, a força resistente, ela será 5 vezes o valor da força aplicada. Né? Então você consegue com isso fazer esta vantagem mecânica. Um exemplo de onde nós temos isso aí, por exemplo, nós temos no freio de um automóvel. Né? No freio do automóvel nós temos a alavanca lá, que são exemplos de máquinas simples que proporcionam essa situação. Mas há outras máquinas, por exemplo, um alicate, uma tesoura, uma pinça, tá? Digamos, os palitinhos, né? O hashi, que você pega sushi, tá bom? Então, todos eles têm uma espécie de vantagem mecânica. Ok, pessoal? Vamos continuar. Bem, pessoal, e como é que age o trabalho em uma máquina simples, em um sistema de máquina simples, né? Como é que seria o trabalho? Ora, esse trabalho ele é calculado, né, de uma maneira bem simples, é aquela fórmula força vezes distância, né? Mas aí nós temos que ter o cuidado seguinte: se o sistema for ausente de forças dissipativas, ou seja, se o sistema for conservativo, aí o que? Então, pessoal, vamos ver aqui a relação que há entre o trabalho realizado pela força transmitida e o trabalho realizado pela força aplicada, certo? Vamos lembrar aqui, o trabalho da força aplicada é a força aplicada multiplicado pela distância até o ponto de apoio da força aplicada, né? E o trabalho da força transmitida será a força transmitida multiplicado pela distância da força transmitida até o ponto lá de apoio na polia, ou melhor, na alavanca, por exemplo, certo? Então, com isso, lembre-se que a aplicada está relacionada à força que está realizando o trabalho inicial, ou seja, aquela força que a gente chama de potente, numa alavanca, a força potente, tá? E a outra aqui está relacionada com o trabalho da força resistente, ok? A força resistente, tá? Então, força potente e força resistente, digamos, ok? Bem, sabendo disso, vamos então considerar que o sistema seja conservativo. Se o sistema é conservativo, o que vai acontecer? Não vai haver dissipação de energia. Resultado, o trabalho da força aplicada vai ser igual ao trabalho da força transmitida. O da aplicada e o da transmitida serão iguais. Como é que eu calculo o trabalho da aplicada? É a força aplicada vezes o deslocamento. E o da transmitida, a força transmitida vezes o deslocamento. Certo? Com isso, eu posso dizer o seguinte, que a razão entre o deslocamento da aplicada e o deslocamento da transmitida é igual à força transmitida dividido pela força aplicada. Olha só aí, nós percebemos então que há uma compensação entre força e distância, certo? Então, onde você tem um maior deslocamento, temos ali uma força menor. Onde tem uma força maior, você tem um menor deslocamento, certo? E perceba também que essa relação aqui, quem é ela na realidade? Olha, é a vantagem mecânica que nós tínhamos visto agora há pouco, tá? Então a vantagem mecânica é a razão entre a força transmitida e a força aplicada, ou seja, vai ser o deslocamento do objeto lá da distância aplicada e relacionado com o deslocamento da transmitida. Ok? Vamos continuar. Pois bem, vamos então aplicar essa ideia no estudo das alavancas. Você sabe que nós temos nas alavancas 3 tipos delas, né?
nós temos o seguinte, vamos ver aqui. Vamos lembrar o seguinte, que as alavancas são exemplos de máquinas simples, as alavancas. E as alavancas, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Inclusive, nós temos um vídeo experimental, tá? Procure aí no nosso canal, o Show de Física, temos um vídeo onde nós fizemos experimentos com 3 tipos de alavancas e outros exemplos nós colocamos. Está aí no nosso canal, o Show de Física. Dê uma olhada. Então vamos lá, vamos ver a aplicação dessa ideia na máquina simples chamada de alavanca, né? O estudo das alavancas. Perceba que há 3 tipos básicos de alavancas. Nós temos o seguinte, existe a alavanca interfixa, existe a alavanca interpotente, e existe a alavanca interresistente. Aqui tem um hífen. Interresistente. Interresistente. Ok? Qual a diferença entre as 3? Ora, basicamente dá para lembrar da seguinte maneira. Vamos pensar aqui na situação de uma gangorra, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Na situação de uma gangorra, você tem aqui um ponto de apoio e tem aqui uma gangorra, certo? Digamos que eu faça força aqui com minha mão, ok? Eu uso aqui minha mão para fazer uma força nesta gangorra. Essa força que eu faço é o que a gente chama ali de força aplicada, né? A força aplicada. E aqui eu estou segurando um objeto. Aqui nós temos o ponto de apoio, ó. Aqui nós temos aquela força, tá? Força normal de apoio na alavanca. E para cá nós vamos ter uma força que vai equilibrar esse sistema, certo? A força que vai ser feita no objeto aqui para cima. Nós vamos ter a força, esta força dele aqui, vamos chamá-la de força de transmissão, né? A força transmitida, ou a força potente, certo? Então, a alavanca, eu estou segurando o sistema aqui, segurando esse objeto através da força transmitida, que vai até equilibrar aqui o peso do objeto, certo? Então, veja, daqui para cá, nós temos uma distância que a gente chama de distância dA. Aqui nos nossos cálculos anteriores nós falamos de dA. E daqui para cá nós temos a distância dt, que é a distância da força transmitida, certo? Então nós temos o seguinte, a força de apoio que eu faço aqui tem a força normal, né, que está equilibrando o sistema, e eu estou segurando aqui, ó, a força devido à ação do peso desse objeto, tá? A força, isso aqui seria, por exemplo, o peso do objeto. E o peso do objeto é igual à força que é feita aqui para cima, que é a força transmitida, de mesmo valor, tá bom? Então, sendo assim, nós temos aquele produto. Aí veja, qual é a força que está no meio? Aqui seria, olha só, aqui seria a resistente, aqui seria a força correspondente ao ponto de apoio, e aqui seria a força que a gente chama potente, ou a força aplicada. Potente. Então, potente, o apoio e a resistente. Então, de acordo com isso aí, é que a alavanca recebe o nome dela, tá? E a alavanca recebe o nome sempre relacionado à força que está no meio. A força que está no meio. No caso aqui, nós temos o apoio está no meio. Se o apoio está no meio, ou seja, ela está fixa, apoiada no meio, não é obrigado a ser exatamente no centro do sistema, mas pode ser entre elas. Aí você tem o tipo de alavanca interfixa, porque a força de apoio está no meio. Quem são exemplos de alavanca interfixa? Nós temos a gangorra, nós temos a tesoura, temos o remo, temos o alicate, certo? E etc.
Gangorra, tesoura, remo, alicate são exemplos de alavancas interfixa, tá ok? Porque a força, o ponto de apoio é fixo, está no meio, entre as outras duas, certo? Força interpotente é a que a força potente está no meio, tá? A força potente estará no meio de alavancas interpotentes. Quem seria uma com a força potente estando no meio? Né? Por exemplo, nós temos a força potente aí no meio, nós vamos ter... Pois bem, então, em relação à força potente, o exemplo que nós teríamos para a força potente, imagine, por exemplo, pegador de gelo, certo? Nós temos os palitinhos que pega o sushi, né? O hashi é outro exemplo. Nós temos também a pinça, tá? E etc. Tá? Então, situações em que a força potente está no meio, pegador de gelo, a pinça e o hashi. Interresistente, é que a força de resistência que estaria no meio, né? A situação em que a força de resistência está no meio, nós vamos ter tipo de alavanca será interresistente. Por exemplo, o quebra-nozes. Outro exemplo que a força está no meio, o espremedor de limão, tá? O espremedor de limão. E o de alho também. Espremedor de alho, etc. Tá? Então, o espremedor de limão ou de alho, ele também é um exemplo de alavanca interresistente. Ok, pessoal? Então, sabendo disso, vamos pensar também uma coisa. No nosso corpo humano, nós temos vários exemplos de alavancas. Tá? Vários exemplos. Por exemplo, um tipo de alavanca interfixa que nós temos no nosso corpo é a nossa cabeça. Tá? A cabeça ela é uma alavanca interfixa. Então, vamos botar aqui, ó, destacada a nossa cabeça. É interfixa. Outro exemplo, no nosso corpo interpotente. Interpotente, em que a força de apoio está no meio, é exatamente o nosso braço. Né? Aqui tem um braço, o nosso antebraço. Certo? O antebraço é exemplo de alavanca interpotente, o antebraço. E interresistente, um exemplo de alavanca interresistente no nosso corpo é o nosso pé, que nos ajuda, ó, a erguer o nosso corpo. Então, o nosso pé é um exemplo de alavanca interresistente. Ok? Então, não esqueça disso.